Listo. Estou llamando a Orlando agora. O colombaiano. Que deje de trabajar tanto, que se conecte, trabaja mucho. Ese no está trabajando, ese está comiendo, ¿no ves lo gordo que está? Orlando hoje às 9 horas de Brasil estamos com um grupo de mais ou menos 80 pessoas fazendo aquecimento todos os dias às 9 da manhã. Orlando já estava pronto. Sí. Bien juicioso. Bueno, yo creo que podemos entonces empezar. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Hornbeat. Hoy tenemos como invitados al equipo de Corona Horns. Esta es digamos, como una actividad bastante especial en donde básicamente lo que queremos es conocer cómo ha sido la experiencia de Corona Horns, obviamente contada por sus fundadores. Y bueno, eso, bienvenidos al equipo de Corona Horns y bienvenidos a las personas que nos están escuchando hoy. Gracias, Cindy. Bom, olá a todos. Vou falar em português bem devagarzinho, de vez em quando arriscando uma coisa ou outra para não passar tanta vergonha, né? Mas e ainda mais que isso aqui está sendo gravado, né? Bom, enfim. E gostaria realmente, em nome da equipe Corona Horns, depois cada um vai ter a palavra, claro, mas assim, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra também. Tenho acompanhado o trabalho de vocês, algumas lives que a gente consegue participar, né? E tem sido de grande experiência mesmo. Todos os assuntos e convidados que vocês têm trazido. Então, gostaria de desejar uma boa tarde a todos, que a gente tenha uma boa live e fico aguardando vocês aí. Siga. ¿Alguien quiere hablar? Gaby, Vero. Bueno, muchas gracias de nuevo, verlos esta semana otra vez. Es bastante reconfortante, estamos contentos y bastante también orgullosos. Creo yo que es el sentimiento general de saber que ustedes están haciendo un trabajo tan lindo, tan organizado, que están llevando a cabo esta misión de construir lo que somos como cornistas en Latinoamérica. Y bueno, mi agradecimiento y felicitaciones por eso. Vero. Muchas gracias. Alguém mais gostaria de falar aí? Nadab, Vero, Paula? Eu posso falar um pouquinho. Oi, pessoal. Bom, é um prazer estarmos aqui com vocês, né, nesse momento difícil que todos nós estamos passando, mas, ao mesmo tempo, um momento muito importante de união de todos os trompistas da América Latina, né? Então, também gostaria de felicitá-los por esse trabalho maravilhoso e vai ser um grande prazer essa conversa. Obrigado. Nada, entonces decirles que realmente es súper lindo estar otra vez con ustedes. Es muy lindo venir a visitarlos y charlar con ustedes y hablar de Corno, que es lo que nos apasiona, y creo que ya lo han dicho todos los compañeros. Es súper lindo saber que ustedes están en esta carrera también y abriendo caminos y espacios para todos los cornistas con el mismo objetivo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar nos gustaría un poco, pues, bueno, ya obviamente darles la bienvenida y que nos contaran un poco cómo nace la iniciativa Corona Horns, cómo se concreta, ustedes ya se conocían antes, cómo se da, cómo nace esta iniciativa. Sim, essa iniciativa ela começa a nascer aqui dentro da minha cabeça, na necessidade de trazer os alunos
um aquecimento todos os dias, fazer alguma coisa para tirar eles da, né, quebrar o dia, quebrar o isolamento social, porque logo no começo, principalmente os adolescentes estavam muito depressivos, com muitos problemas. Então eu comecei a fazer isso e na hora já conversei com o Nadab, liguei para ele, falei, Nadab, quem sabe a gente não ajunta os meus alunos, porque o Nadab também estava fazendo isso com os alunos dele, e aí eu estava fazendo com os meus, quer dizer, então vamos juntar os alunos para a gente fazer com as duas turmas. Aí começamos a fazer, mas aí logo em seguida já chamamos uma pessoa para dar um aquecimento, um convidado, e que também já sugeriu, quem sabe não traz outro convidado, e essa história ela foi crescendo absurdamente até a chegada da Verônica, né, e da Gabriela, que tacaram fogo na história, assim, e foi quando a gente realmente elas viram um potencial, enfim, elas vão falar sobre isso, mas começou bem simples, assim, começou com uma vontade de colocar os alunos para aquecer e foi juntando pessoas e se tornou algo a ponto de chamar a atenção da Verônica e da Gabriela e querer fazer parte do projeto e ajudar com que o projeto tomasse esse tamanho, né? Não sei se a Gabi e a Verônica querem falar alguma coisa, Nadab. Bueno, el comienzo fue algo que yo no me lo esperaba porque simplemente de repente entramos en lo que es la cuarentena y me meten en un grupo de WhatsApp donde veo Israel. O sea, con Israel realmente no tenía contacto por WhatsApp. O sea, yo creo que si acaso después que nos conocimos en Bélgica, te habrá enviado como 2 mensajes así como que feliz Navidad y cosas así muy puntuales, ¿no? Pero cuando entro a ese grupo y veo, oye, ¿qué es este montón de gente? No entendía realmente lo que pasaba hasta que decidí un día entrar a una de las live y digo, vamos a ver cómo es esto, cómo funciona, qué están haciendo. Al ver la dinámica, no recuerdo exactamente cuál fue la primera que vi, pero eran de las, bueno, no tenían muchas realmente andando. Y enseguida yo le dije a Verónica, Verónica, Israel me incluyó en un grupo WhatsApp de cornistas latinoamericanos, yo creo que a ti te gusta, ay, sí, méteme. Ya quería entrar, pero enseguida, las ganas no se aguantó. Entonces entró y también vio la dinámica y eso. Después de una de esas live, no recuerdo si sería después de la primera o la segunda, yo también se me activó como que el gusanito de querer hacer algo, ¿no? Yo dije, no, esto que están haciendo en Brasil es más o menos lo que Verónica y yo queríamos como que hacer hace 4 años con la red. Era como la idea, ¿no? De crear esa comunidad, de que todos estudiáramos en un sitio para precisamente interactuar, ¿no? Y para conocernos y para eso, para crear un espacio. Y fue ahí donde yo le dije a Verónica, Verónica, yo creo que deberíamos hablar con Israel. Y en principio fue como más o menos, vamos a decirle a Israel como para que él se suma más bien a la red o ese tipo de cosas. Pero no, resultó que él después nos invitó y nos terminamos uniendo a la idea de Corona Horns, a la cual estamos agradecidas, creo yo. Estoy hablando por Verónica también. Ay, tranquila. Ha sido un trabajo arduo, ha sido todo un entrenamiento, ha sido un aprendizaje de todo punto de vista, pero ha sido algo que ha valido la pena, creo. Y al igual que ustedes, creo que ya saben que esto es muy diferente a lo que a nosotros nos enseñaron en la escuela de música, era otra cosa. O sea, no pretendíamos en estos años ponernos a hacer tantas cosas, ¿no? Pero, como les digo, ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia donde hemos podido ver tantas realidades de cornistas, de artistas, de otras culturas, o sea, y bonito también ver en dónde coinciden, ¿no? Eso también es bonito. Entonces, creo que es un gran aporte que todos los grupos que estamos ahorita trabajando en pandemia le estamos ofreciendo a la gente que está a veces muy retirada de todo, que su vida solamente era el mundo musical y que de repente entró en esta dinámica en donde ya no pudo hacer más nada así y es fuerte. He conocido casos que han sido muy fuertes desde el punto de vista psicológico y físico también. Entonces, ha sido un alivio para muchos también. Yo quería agradecerles y
De veras estamos muy contentos porque estén acá, queríamos felicitarlos por esta maravillosa iniciativa que han tenido. Queremos pues que disfrutemos la charla, que seamos un poco más relajados. De todo, invitar a la gente que si alguien no entiende algo de lo que están hablando en portugués, por favor escribir en el chat y se traduce. Tengo entendido que todos hasta el momento estamos entendiendo lo que habló Israel. Y aparte ya hemos escuchado a 4 personas, pero nos faltan 2 personas más, que es Paula y es Glacy. Y este grupo de ellos 6 conforman Corona Horse. Para las personas que nos están acompañando y de pronto no han tenido la oportunidad de escuchar todas las charlas o las charlas. Agradecerles, de veras muy contentos porque digamos que desde el momento en que ustedes empiezan a hacer estas conferencias, es gratificante, ¿no? Uno, pues, las personas que hemos tenido la oportunidad de conocer a grandes intérpretes, pues digamos que no pensamos conocer a muchísimos más en tanto tiempo. Y esto es una cosa maravillosa que, pues, se les agradece y precisamente a esto viene mi pregunta. Esa mesa de planeación, ¿cómo es esa primera semana? O tu idea, Israel. Sim, a primeira semana do Corona Horns, é isso? O que como eu disse para você, no começo, quando começou assim o nome, né, que eu comecei a ver que começou a entrar muita gente, e me veio uma ideia de fazer um logotipo com o vírus. Eu queria que a gente ressignificasse, isso é claro, de ressignificar, dar um significado novo para uma atitude, para um gesto. Então, quando a gente olhava logo no começo da pandemia, eu tinha acabado de chegar da Itália, tinha ido para o Egito, onde já tinha começado na Itália, que já estava assim, e no Brasil não se falava em nada, e lá a gente já veio assim desesperado, eu e a minha mulher, tal. Então eu já tinha, a questão do vírus realmente foi algo que mexeu muito comigo, e principalmente porque o que eu percebia é que estavam morrendo eram as pessoas mais pobres, né? Isso me incomodou muito. Então teve um dia que eu estava em casa e quando eu olhei o vírus assim na televisão, eu imaginei uma trompa ali no meio e chamei minha mulher, que é a minha parceira, minha aliada, e perguntei para ela se ela me ajudava a construir essa ideia do vírus, né? Do logotipo, e logo saiu a ideia da máscara e a trompa em cima da máscara, que ficou, o logotipo e o nome é Corona Horns. E então, quando eu tinha já todo esse esqueleto pronto, foi aí quando eu falei pro Nadab, e só ficava mandando pro Nadab, Nadab, agora eu pensei isso, agora isso, e de madrugada, coitado, olha, veio essa ideia agora, o que você acha, tal. Enfim, e aconteceu que na primeira semana eu entendia que o que eu queria era levar informação pelo mesmo motivo que eu queria levar para os meus alunos, eu queria levar informação para mais pessoas. Eu me considero uma pessoa muito limitada em várias coisas na minha vida, e uma das coisas era a língua. E na questão do inglês, do espanhol, enfim, eu pensando comigo, olha, eu não vou, se eu começar a abrir muito isso, eu mesmo não vou conseguir dar conta, né? Mas aí foi tomando uma proporção que eu fui entendendo que, alguém vai ter que pagar um mico. Não sei como que isso poderia se traduzir em espanhol, né? Alguien va a tener que pagar la cuenta, ¿no? La propina. Sí. Alguien va a tener que dejar. Sí. Então, que pode colocar na minha conta, não tem problema, eu já tenho várias na conta, então essa seria mais um. Então, me deixei levar por aquilo e comecei então a chamar amigos
Então chamei a Paula, o Nadab, as pessoas mais próximas, até que teve um professor que pegou e falou, olha, tem que chamar os professores também para esse negócio aí do Corona Horns, né? Tá chamando aí só amigos mais próximos, tem os professores também e tal, enfim. Bom, então nós fizemos aquela primeira... Aí, e detalhe muito importante, como a ideia era quebrar a rotina do isolamento no começo, então o que eu pensei? Vamos fazer todos os dias. Nós fizemos um número de 36 convidados até decidir fazer 3 vezes por semana, né? Então foi aí quase 1 mês e meio fazendo todos os dias, menos aos domingos, né? E era uma coisa assim que foi ficando ensandecido, você já perde família, a tua mulher já não lembra muito bem como você é, né? Tem aquelas coisas. Você nunca está pronto para festa, porque você está sempre assim. Você está sempre cabisbaixo, né? Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que foi quando a gente, numa conversa com um ex-integrante do grupo que agregou muito, que é o Radegundes Tavares, e ele falou assim, cara, quem sabe a gente não faz 3 lives por semana? Ele falou, 3 lives por semana é o tempo da pessoa ouvir, no outro dia maturar o que ouviu, ouvir mais uma, maturar depois, ainda tem o domingo e o sábado, o domingo e a segunda-feira ainda, né? Domingo e lunes para poder pensar melhor. E aí trouxe para o grupo na hora aceitou, foi uma menos um dos vamos colocar assim, né? Menos um dos integrantes que achava que a gente tinha que continuar todo dia, que não sei o que e tal. E a Vero, a Gabi, né, na época, o Radegundes, são pessoas que estão o tempo inteiro fazendo coisas. E eu também dou aula, continuei dando aula. A gente faz os vídeos para a orquestra que eu toco, para a escola que eu toco. Quer dizer, eu tenho um grupo de trompa aqui que chama Confra-Surró, no Rio Grande do Sul. Eu abandonei o grupo, nem eu e nem o Nadab, né, Nadab? Que o Nadab também é meu sócio e parceiro, ele ganha 50% de tudo que eu ganho com o grupo, que é nada, então ele ganha 50% disso também. Enfim, resumidamente falando, né, começou a primeira semana assim, com todos os dias um convidado, cada convidado eu morria, me dava muito medo, assim, porque sempre não queria estar numa situação de como eu quero ser, ou eu que estou aqui apresentando fulano, né? Eu queria que fosse uma situação como a gente está quando estamos nos encontros, como estamos nos festivais, que estamos todos cordistas, opa, ó, vocês crocam, eu também, que legal. A tua mão é mais para dentro, mais para, sabe, aquela coisa, que fosse um encontro onde a gente trocasse ideias, onde a gente tivesse a oportunidade de falarmos como se a gente estivéssemos em sala de aula. Pelo menos durante o começo, foi assim todos os dias, a mesma emoção, tudo que eu estou te falando, todos os dias, pelo menos até o primeiro mês de Corona Horns. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Vero, Gabi? A gente está pedindo para traduzir, eu vou traduzir. ¿Tá? Ah, muito bem. Entonces, Israel nos ha contado sobre cómo ha empezado, ¿no? Porque esa era la pregunta. Entonces, la primera semana él estaba regresando de Italia, donde había visto ya afectar el Corona Horns a la gente de Italia. Y lo que más le había dolido era ver que la gente pobre es la que está muriendo, ¿no? Lo mismo que nos está pasando ahora. Entonces, él estaba así como que pensando, ¿no? ¿Qué hacer para que esto no sea tan golpeante en el Brasil, pese a que todavía en el Brasil no se hablaba del tema, ¿no? Y un día viendo la tele ve el logo del virus, o sea, ve, ¿no?, la carita del virus, y dice que la llamó a su esposa para decirle, ayúdame a pensar en cómo hacer de esto un logo para hacer clases y tener el logo de Corona Horns. Entonces nace siendo el primer logo el virus con una mascarilla, y en la mascarilla estaba puesto el corno francés. Entonces, es así que nace Corona Horns. Corona Horns nace porque estaban dando clases de
online, él y Nadavi, entonces decidieron unir a sus alumnos y empezaron con este proyecto. Y de ahí empezaron a llamar a más gente, empezaron a conseguir a más personas, a los amigos, entonces de repente venía un profesor a dar clase, otro profesor a dar clase, y así es que va creciendo. Y entonces la gente del Brasil le va diciendo, creo que deberíamos empezar a invitar a los profesores, no solo a tus amigos. Entonces él dice, ya, vamos a empezar a invitar a profesores, a maestros, ¿no? Y empiezan con todo ese proceso. Eh, Después de eso entramos nosotras y esto se vuelve algo más grande, ¿no? Él había pensado que por el idioma, por la lengua, se iba a hacer solo en portugués, ¿no? Algo más íntimo, más pequeño, ¿no? Pero ahí entramos en acción, ¿no? Y de repente los grupos se vuelven lo que son. Entonces empezamos a invitar a otra gente también, y hay gente que ya no solo hablamos en portugués, sino se habla en inglés y en español. Pero, por ejemplo, él siente que hemos empezado con las lives de durante un mes entero, todos los días, menos el domingo. Entonces, era un momento en el que él se trabajaba muchísimo. Y él dice que hay el momento en el que Radegundis, que todavía trabajaba con nosotros al principio, le sugiere por qué no hacemos 3 veces por semana, así todos tenemos un poco de tiempo para nosotros, ¿no? Para la familia, para hacer otras cosas. Él dice que ha tenido problemas de que incluso queda sin ganas para las fiestas, no tiene ánimo para más nada, está cansado, entonces su mujer ya se había olvidado de él, entonces, ¿no? Cosas así. Entonces, cuando empezamos con las lives de las 3 veces por semana, estábamos todos de acuerdo. Sí hubo alguien que nos pidió no dejar de hacerlo todos los días por miedo ¿no? a que esto se nos caiga, pero ya podemos ver que 3 meses después seguimos haciendo lives todo pasado un día y sigue habiendo trabajo para todos, ¿no? ¿Qué más has dicho? Acho que tá Creo muito que bom o sí, resumo. Tá muito bom o resumo. ¿no? Isso. Sí. Eso, básicamente eso, ¿no? Esa es la historia de Corona Horns. Y los entendemos perfectamente porque hemos sentido exactamente lo mismo. Ustedes Porque, hacen todos los claro, días. sí, lo estamos haciendo de lunes a... Pensábamos que de lunes a sábado era demasiado, entonces lo hacemos de lunes a viernes. El cambio, el cambio. Sí, pero sí los entendemos porque pues hay que contarles también un poco a la gente que no solo es la conferencia, sino la planeación, las reuniones, hacer un flyer, o sea que cualquier momento de tiempo, pues es tiempo que es, pues lo estamos aprovechando, obvio, para hacer algo que nos gusta y es llegar a la gente, invitar a la gente, darles información a la gente, pero pues también entendemos que es fuerte el tiempo, ¿no? Que demanda hacer algo serio. Y la verdad lo felicitamos porque de veras han hecho un trabajo maravilloso y como ustedes dicen, se creció un montón. O sea, la verdad la primera semana fue una maravilla, pero cada vez se puso más interesante y cada vez iba más interesante y pues es muy bonito porque es la información a la gente que de pronto no ha tenido estas oportunidades que hemos tenido de conocer a estos intérpretes y pues es como regalarles un poco de la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Entonces es bien, bien, bien gratificante todo este trabajo. Precisamente a lo que estabas hablando, Israel, y a lo que tradujo Vero, quería preguntarte, voy a avanzar un poco en el tiempo, y es si como objetivo o como meta Corona Horse piensa parar en algún momento, tienen proyectado articularlo con la Asociación de Trompistas Brasilero, con la Red Latinoamericana. Bem, a gente ainda não pode adiantar nada, mas de alguma forma já estamos organizando, né, essa situação. E isso tem sido um pedido, não tá partindo mais da vontade de vocês do que da nossa vontade. Nós sim queremos, mas a gente tem recebido mensagens pessoais dentro das próprias lives, os próprios convidados, né, como Edward Brown, como falou Javier Bonet também em um comentário, Joel Arias,
que não temos que parar. Assim como vocês também não têm que parar. Isso, eu acho que não é mais nenhuma opção nossa, nem do Corona Horse e nem de vocês. É como vai continuar sendo daqui para frente, né? Essa é a forma mais rápida, uma forma mais moderna e mais rápida de você conseguir passar a mesma informação para muitas pessoas ao mesmo tempo durante o resto da vida. Por quê? É o que eu estava falando para o pessoal, para o grupo, para a equipe. Mesmo que a gente tenha tenha um convidado e só 2 pessoas na sala, só pelo fato da gente estar transmitindo ao vivo pelo Facebook, ou fazendo como vocês estão fazendo, gravando, daqui a 20 anos, alguém vai ver essa live aqui que a gente está conversando, ela vai olhar e ela vai se identificar com isso. Nós mesmos, daqui a 20 anos, quando a gente olhar essa live, eu vou estar um pouquinho mais velho que vocês, eu acho, só, mas é coisa pouca, bem pouca, assim. Eu vou olhar essa live e vou lembrar o que eu estava fazendo nessa pandemia. E vou lembrar como foi esse dia e que dentro dessa live aqui, a gente está aqui para falar de nós, ouvir de vocês, e quer dizer, é um sentimento simples, não tem nada de... Não tem, esse pensamento não tem nada de grande nisso, é simples. Se a gente parar para pensar, nesse momento que a gente está vivendo, todos que estão em suas casas querem falar de alguma coisa. Qual de nós aqui, que se for chamado para uma live hoje, não aceitaria o convite para participar da live como convidado? Eu adoro quando eu estou fazendo a live e entra esse negocinho aqui, assim, eu me distraio um pouco assim. Ainda mais eu que tenho um déficit de atenção, eu fico assim, ó. Alguém entra na live e coloca... Enfim, então eu acho que o que nós temos que pensar hoje? Vamos falar sobre números. Depois vocês não precisam falar para nós os números de vocês, mas nós temos que trazer os números, né? Então vamos pensar assim, desde que nós criamos o Facebook, nós criamos uma página no Instagram que hoje conta com 585 seguidores, né? Nós temos uma página hoje no Facebook que hoje exatamente se você olhar, o número está bem bonito, porque são 4 patinhos na lagoa. 4, número 2, são 2.222 membros, né? Nós tivemos 52 convidados até agora. Se você fizer uma média de 100 convidados, né? Fizer uma média de 100 convidados, são mais de 100 participantes, são mais de 5.200 participantes até agora. Não é verdade? Nós tivemos uma média de 4 grupos até agora, por aí. Isso eu estou jogando por cima, tá? Eu levantei rapidinho aqui para a gente poder falar, jogando por cima. Então, nós convidamos 4 grupos falando de coisas distintas e os quartetos falando da mesma coisa e completamente diferente um do outro. Trazer abordagens completamente diferentes um do outro. Aí, ou seja, você tem um total dentro dos grupos de 60 pessoas, mais ou menos, participando. Se você for colocar cada profissional que estava dentro do grupo, por aí, 40, 50 pessoas. Esses números dizem para nós assim, continuem, não parem, porque isso é só o começo, né? Isso é só o começo. E o que eu percebo é que... por exemplo, se eu encontrasse uma pessoa, se eu encontrasse a Andira num encontro qualquer, eu ia ver ela com a trompa na mão, e a Andira. Ah, olha, uma trompista, que legal. Hoje não. Você encontra a Andira, eu sei que é uma mulher forte, participei da Tchala, lá da orquestra feminina, eu conheço muito, muito da Andira hoje. Né? Então, é nesse ponto que eu quero chegar, que futuramente nós não vamos mais nos encontrar da mesma forma. Não vamos mais, o próximo encontro, por isso que eu falo, eu não sei como vai ser o segundo encontro de trompistas latino-americanos, mas o primeiro vai ser de abraços, ai, que bom, agora te
te ver você aqui, te tocar, porque nós somos assim, né? A gente, que eu acho que é por isso que a gente, o problema nosso não vai embora logo, porque a gente tem uma necessidade de, a gente quantos de nós aqui não esqueceu e foi dar a mão pro tio, pra tia, querer beijar a mãe, né? A avó, sabe? Mas aquela o Orlando tá falando que não, coitado, tá tão longe. No da para entender nada, tienes que hablar espanhol. Ah, me escucha agora, me escucha, me escucha. Bem, enfim, Verônica, se quiser fazer um resumozinho assim para... Claro. Desculpa. Claro, todo bien. Pero creo que ha sido bastante claro, ¿no? Porque él dice, con relación a la pregunta de Diego, voy a recapitular la pregunta, para los que han llegado tarde, decía que cuáles son los planes a futuro de Corona Horns, ¿no? Que pues, si se piensan articular con la Asociación de Trompistas de Brasil o con la Red Latinoamericana de Cornistas, algo así. Entonces, él dice que no va a adelantar nada, que no puede decir nada, pero que básicamente no podemos parar, pero no podemos parar porque nosotros no queremos parar, sino no podemos parar porque la necesidad y la respuesta que tenemos de Latinoamérica y del mundo de los cornistas es esa, ¿no? No podemos parar porque tenemos mucho recorrido, mucha presencia, muchas personas, el haber conocido a tantos músicos, el haber conocido a tantos cornistas, el haber entrado en contacto con tanta gente, ha hecho que no dé ganas de dejar esto de lado simplemente por la temporada del coronavirus, ¿no? Entonces él recapitula y cuenta que tenemos un Facebook, un Instagram, y en el Facebook hoy por hoy el número de amistades que tenemos es de 2.222 personas. En el Instagram tenemos 585 seguidores. Hemos tenido una cantidad de 52 participantes invitados, ¿no? ¿Qué se dice? Expositores. Y tenemos 4 grupos, ¿no? 4 cuartetos, 4 ensambles participando de eso, hablando de cosas muy diferentes, pero siempre hablando con relación de esto, ¿no? Entonces, no es un momento para parar, porque es algo que deberíamos hacer, y es lo mismo que les dice a ustedes tampoco pueden parar, ¿no? Porque lo que hacemos ambas agrupaciones, ambos empleos, digamos, es algo muy noble no solo para nosotros, sino para todo el mundo, ¿no? Ese. E para encerrar essa tua pergunta, o que eu posso adiantar? Eu posso adiantar que estamos arreglando um site, um novo nome, que este nome será cambiado em tempo justo para que depois que todos nós decidimos que está bem ou não, tal, mas será assim, em um tempo vamos fazer uma campanha, já a equipe Corona Horns agora está no momento de 2 reuniões. Se vocês do grupo sabem do que a gente está falando, a gente agora faz uma reunião para o grupo Corona Horns para definir como vai ser, e a gente agora faz mais uma, que é uma reunião para falar sobre a transição do Corona Horns para esse novo momento, porque depois não vai ter mais sentido esse nome. O Horvid, por exemplo, que é genial, depois do Corona Horn. Nossa, genial. Então, assim, a gente não vai poder continuar com esse nome. Então, a gente tem que começar agora a fazer tranquilo isso, para quando chegar o momento, que eu acredito que seja por volta de setembro, outubro, a gente consiga fazer isso tranquilamente, mudar essas coisas, né? Então, já estamos assim, já nessa situação de transição, para poder agregar mais pessoas, continuar fazendo esse trabalho e representando os trompistas da América Latina. É claro que dentro dessa formação, a Rede Latino-América de Cornistas, com certeza nós estaremos andando lado a lado, dentro do possível, porque a rede ela já tem a sua identidade, a rede já tem a sua característica,
O que a rede vai fazer é agregar valor a nós, quando tiver, por exemplo, dentro de um site, ou nós estivermos dentro do site, dentro da página deles, enfim, é assim que vai ser. Então, vamos continuar juntos, isso é o mais importante. Entonces, no va a adelantar nada, pero dice que vamos a cambiar de nombre, vamos a tener una página web, vamos a hacer un momento de transición preciso, vamos a tener todo un trabajo de esa transición, estamos ya en ese proceso de analizar cómo vamos a hacer la transición. En estos momentos tenemos las reuniones de Corona Horns y las reuniones de la transición, ¿no? Entonces es como que es un trabajo intenso, fuerte que se está haciendo. Obviamente vamos a unirnos, a seguir trabajando, ¿no? Entonces, porque él piensa que igual que Hornbeat es un nombre maravilloso, que le fascina, le parece muy hermoso, tiene que seguir trabajando y tal vez el nombre va a quedar, pero hay que ver cómo analizar, ¿no? Porque el tiempo de la pandemia va a pasar, entonces vamos a tener que cambiar de nombre para algo también. Y sí, vamos a seguir trabajando paralelamente con nosotras, ¿no? Con la Red Latinoamericana de Cornistas. Y eso, creo que es todo. Gracias, Verônica. Verônica sempre consegue comprimir tudo muito bem, Verônica. Creo que ya he tenido un máster de concentración, traducción y organización de ideas en este tiempo. Doutorado em tradução, doutorado. En corto tiempo. Sí. Si alguien quiere aprender a traducir, póngase a hacer Corona Horns. Isso é sério, hein? A minha mulher é presidente das tradutores do Rio Grande do Sul, e ela fala que a Verônica, se ela quisesse ser uma profissional na tradução, ela tem... É como se ela pudesse ser primeira trompa em qualquer lugar no mundo. Ela falou, ela tem muito talento, de verdade. Bueno, solamente como manera de así de reforzar esa Gracias, habilidad que tiene Verónica. En Bélgica yo me quedé impresionada porque realmente siempre hablando con ella en español y de repente ella hablaba con todo el mundo. Venía volteada y hablaba en francés, hablaba en inglés, hablaba en brasileño, en portugués. Decía, Verónica, por favor, una habilidad que realmente no la tiene todo el mundo. Pero que es muy, muy buena para esto. Entonces, perfecto. Te quedó perfecta la habilidad para esto. Que me gusta hablar. Verônica para a próxima representante do IHS. No, pero es que realmente, a ver, este punto de los idiomas, de las lenguas, de la comunicación, hace mucho, ¿no? Porque, a ver, no es que yo he estudiado portugués, sino que en mi casa se hablaba portugués porque mi familia vive un poco allá y acá. Entonces, cuando hemos empezado con el Corona Horns, a mí me encantaba porque además de aprender de corno, aprendía y reforzaba mi portugués, ¿no? Y aprendí a escribir, estoy aprendiendo a escribir, por ejemplo, que es algo que nunca había hecho. Pero es como que te das cuenta que el corno está en todo, ¿no? En lo que hablamos de comida, porque somos cornistas y nos gusta comer y nos gusta compartir estas cosas, o hablamos sobre otros idiomas, o en lo que hablamos de algunos tragos, o en lo que hablamos de algunas recetas, de lo que sea. O sea, el cornista tiene tantas ramificaciones como ser humano que cuando estamos juntos la conexión latina nos jala, ¿no? O sea, nos une y el idioma queda de lado, queda absolutamente de lado, o sea, porque cuántas veces a mí me pasaba que también, ¿no? O sea, que hablaban y yo me quedaba bloqueada después de escuchar todo lo que había dicho el expositor de la charla en Corona Horns y no podía. Una vez me ha pasado que me he tenido que salir porque no podía. La emoción que me estaba transmitiendo el invitado de ese día me llegaba tanto, pero me reflejaba tanto que hasta ahorita me erizo, chicos. O sea, ha sido tan fuerte ese día que yo he tenido que salir. Posso agregar uma coisa que é bem importante, porque a gente está falando sobre grupos que estão se atrevendo, né, a fazer esse tipo de trabalho. E no dia, a gente já se conhece tanto, o grupo, né? A gente passa muito mais tempo conversando com as pessoas do grupo do que com as pessoas da nossa família. E nesse dia, a Verônica, eu percebi que ela não estava bem. Eu olhei na tela e ela não estava bem.
Aí eu liguei, na hora, mandei uma mensagem pro Orlando, falei, Orlando, a Verônica não está bem, eu acho que ela vai ter que sair da live. Eu não sei o que é ainda, mas como que tu tá aí de tempo? Ele falou, eu tô chegando, né, Orlando? Pode deixar que eu... E ele saiu voando tal, e já se organizou. Aí ele, 10 minutos, ele, já estou pronto. Quando ele falou, já estou pronto, a Verônica pegou e falou, Israel, eu vou ter que sair, eu tô passando mal, não vou aguentar ficar. E foi esse dia que realmente foi uma coisa que comoveu a todos nós dentro do grupo e nos deu uma lição absurda, assim. Então a gente tem aprendido muito um com o outro. Desculpa, Verônica, te cortei. No, todo bien, todo bien. Todo bien. Ha sido un día de conexión donde nos hemos dado cuenta que el grupo ya había creado una amistad y una, ¿qué se dice? Confidencia, ¿no? O sea, éramos tan confidentes unos con los otros, teníamos una relación tan fuerte que a veces con mirarnos y ya sabíamos qué era lo que estaba pasando. O, por ejemplo, que habíamos pensado la misma idea. Una vez ha pasado que Israel y yo le escribimos a Gabriela lo mismo al mismo tiempo, pidiéndole lo mismo. Y Gabriela decía, ay, me acaba de decir lo mismo Israel. ¿No? O sea, el primer mes, por lo menos, donde el trabajo era tan intenso de hay que hacer el video, hay que hacer la traducción, el resumen, hay que poner esto, hay que poner el otro, ya estamos listos para salir mañana, han puesto esto. O sea, todos los días era así, una cosa tan adrenalínica que había tanto que trabajar que a veces no necesitábamos hablar. Realmente no necesitábamos hablar, ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Sí. Ustedes han hablado de algo fundamental y es que en un grupo de trabajo eso tiene que ser fundamental y es esta hermandad, ¿no? Es este colegaje. Y precisamente me gustaría hacerle esta pregunta a Paula, a Gleicy y a Nadabe. Y es si esta hermandad que ustedes han conseguido como grupo de trabajo, ustedes sienten que se refleja a la hora de las conferencias o de las exposiciones, porque siempre, pues como decía Israel al principio, siempre al principio hay un momento donde todo el mundo se saluda y a mí eso me parece maravilloso y eso era lo que precisamente hablábamos al principio, que los colombianos somos un poco más callados, menos Orlando. Saquíssimo. Tá clara a pergunta para vocês, Gleicy, Davi, Paula? Vera, se puder traduzir, por favor, um pouquinho. Claro, tá aí. O Diego está perguntando sobre a relação tão íntima que nós temos, né? A amizade que nós criamos. Vocês pensam que a amizade que nós temos é reflexada quando a gente tem as lives? Assim, se nossa amizade é refletida quando nós temos as lives, né? Isso aí, isso. Assim, acho que foi um processo bem interessante, né, com respeito ao grupo em si. Quando o Israel me convidou, era mais fácil, porque nós já tínhamos uma amizade, nós trabalhamos na mesma orquestra, né, nós tocamos na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ele é meu chefe lá. E então isso era muito mais fácil. Quando agregou-se a Verônica e a Gabi, nós não nos conhecíamos. Então, elas agregaram muitas coisas boas para o grupo, para o Corona Horns, a expansão do Corona Horns para toda a Latinoamérica. Também elas tiveram grande parte nisso. E o interessante é que, na medida que foram acontecendo as reuniões, tanto do Corona Horns como as reuniões que antecedem, né, as lives, que são as reuniões do grupo em si, da organização, aos poucos nós fomos ganhando confiança um no outro, na forma de trabalhar, na amizade, até mesmo nas concordâncias e discordâncias. Isso foi criando um laço de amizade, um laço de companheirismo muito interessante, muito bom. Então, e muitas vezes nós conversamos no privado do WhatsApp, por exemplo, e cada vez mais essa amizade foi refletindo. Então, acredito que sim, que se nós não tivéssemos uma grande parceria, seria até difícil manter o Corona Horns,
porque nós sabemos que trabalhar em grupo não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que requer muita humildade, requer muita vontade e também vontade de barrar o nosso próprio orgulho, o nosso próprio ego, né? Deixar isso de lado em prol do grupo. Então, isso foi uma grande experiência, até mesmo para mim, pessoalmente, de hoje poder ter essa amizade, esse companheirismo com todo o pessoal do grupo aí. A Paula eu já conhecia antes, a Gleice também, mas em especial com a Gabi Cavero foi uma experiência muito, muito bonita, muito legal. Entonces la David dice que sí, claro, es un proceso que hemos tenido que hacerlo, ¿no? Porque cuando Israel lo invitó a trabajar con él era más fácil porque ellos ya se conocían y eran amigos y además Israel es el jefe de Nadavi, entonces era más fácil, ¿no? Pero ha sido un proceso de irnos conociendo, a cómo nos hemos ido expandiendo, cómo hemos ido trabajando y en cuanto a las reuniones hemos ido agarrando confianza porque básicamente con Nadavi no nos conocíamos. Y nos hemos ido conociendo gracias a Corona Horns, ¿no? A todo este proceso. Entonces, es un momento increíble donde aprendemos de humildad, aprendemos a bajar el ego, aprendemos a dar voluntad, a tenerle espacio, ¿no? Para expandir lo que somos nosotros y el trabajo del grupo. Es un crecimiento completo entre todos nosotros. Oi. Hola. Paula. ¿Escuchan? Sí, sí. Entonces, voy a intentar hablar en español, pero hace mucho que no lo hago y ahora estoy estudiando en francés, entonces mezclo todo. No puedo más separar un del otro, pero voy a intentar. Entonces, al principio Israel me ha invitado para participar de Corona Horns como palestrante, ¿no? Como para Invitada. hablar de rutina, de calentamiento y todo esto y hablar un poco sobre mi trayectoria como cornista en Brasil y otros lugares donde yo he estudiado todo eso. Y yo conocía a Israel en Nadavi hace más o menos 4 años. Y yo he conocido Gleice año pasado cuando yo fui a Porto Alegre, hace menos de un año. Entonces estaba allá para hablar un poco sobre mi carrera y todo eso, mis estudios, mi trabajo ahora en la orquesta y todo eso. Y después de casi 2 meses, Israel me ha invitado como para ser parte del equipo de Corona Horns. Y yo estaba como así, sí, claro, tengo el octeto femenino de Brasil, pero y el cuarteto acá en Bahía con Orlando. Entonces yo tengo yo tengo trabajo ahorita, pero voy a intentar, voy a ayudar como yo puedo. Y cuando llegué, la cantidad de trabajo era demasiada. Oh my God. Entonces, Verónica y Gabriela me han hablado de la charla de mujeres cornistas, ¿no? Ellas tenían esta idea y fue algo que me encantó, pero era mucho trabajo. Y teníamos reuniones, encuentros y todo eso para hablar de todo lo que teníamos que organizar. Entonces, era mucha cosa, pero estábamos mucho felices de poder hacer parte de un proyecto que ha impactado la vida de tantas personas y de manera tan positiva. Muy bien ese español. Sí, lo has hecho maravilla. Tengo que decirles que desde que yo llegué a Brasil no la escuchaba hablar español. Ella fue de las primeras personas con quien yo hablé, pero no hablo tanto español hace 10 años como hablo ahora. Ahora se necesita traducción para Israel. Compañeros, un placer verlos. Besos. Estoy dando clase, entonces tengo que irme. Solo vine aquí para darles un abrazo. Hasta luego, Orlandito. Un abrazo. Saludos a Julie, mijo. Camboetini, gracias. Orlando, quero Fala, Israel. aproveitar para mais uma vez te agradecer aí. O Orlando é o Corona Horns More aí, honorário. De nada, velho. Sempre que eu puder ajudar, tô aí. É isso aí, abraço. Queridos, un placer verlos, Diego, Walter. No vayan a contar incidencias mías en Colombia, por el amor de Dios.
Se le tienen, se le tienen. ¿Las de Holanda sí se puede? No, las de Holanda tampoco, não. Gente, essa galera, tudo que eles falarem é mentira. É mentira, Bom, viu? Você sabe que toda história tem 3 lados, né? O lado de um, o Rapaz. lado do outro e a verdade. Eu vou ficar com 2 Rapaz, lados. esses aí, todos eles têm história minha, mas tudo é mentira, viu? Tudo é mentira. Besos, gente. Tchau, Tchau, abraços. Falta Gleice. Achei que ia escapar. Hola. Hola, ¿cómo estás? No hablar español muy bien, ¿no? Assim, eu já conheci Israel, né? Já conheci ele. E o Nadav também. A Paula foi ano passado. Então, né, já morava no meu coração. Já conhecia, né? Aí daí a Vero e a Gabi, que eu conheci esse ano e amei elas, né? Gosto muito de trabalhar com elas. São las chicas maravilhosas. E eu gostei muito, assim, achei bem divertido. E é isso aí. Acho que não tem muito a dizer, acho que todos disseram, né? Acredito que todos falaram a mesma coisa que eu penso, né? E mesma opinião. É isso. Gleice dice que como ya conocía a Nadavi, a Israel y a Paula, además ya vivían en su corazón, ¿no? Entonces ya era lindo trabajar con ellos, ya sabía cómo era un poco el trato. Y después cuando nos conoció a nosotras, también se siente muy cómoda trabajando con nosotras. Y piensa que todo lo que los demás han dicho es algo que ella ya lo siente, entonces es como que está muy identificada con todos los demás. Gracias. Indy, ¿querías hacer una pregunta? Bueno, en realidad quería hacer alguna pregunta, pero ya la olvidé. Ha pasado tanto tiempo desde que quería hablar que hablamos mucho. Pero nada, en primer lugar quería como, pues, decirles, ¿no? Que me parece, bueno, que evidentemente estas iniciativas, ¿no? Han mostrado la necesidad de cohesionarnos, ¿cierto? En los diferentes lugares en donde estamos. Ustedes, bueno, empezaron en Brasil, luego se fue extendiendo, se unieron con la Red Latinoamericana de Cornistas, y realmente ustedes también como que fueron, yo creo, un empujón también para nosotros en Colombia, ¿cierto? En Colombia, y eso obviamente lo agradecemos muchísimo, lo admiramos y lo agradecemos. Creo que una de las cosas de las que nos lamentábamos un poco en Colombia era precisamente la dificultad que teníamos para hacer una comunidad. Es decir, siempre estábamos muy cada uno por su lado, ¿cierto? Muchos de nosotros pues tuvimos que irnos del país. Luego los chicos, pues hay chicos más jóvenes que tienen otros espacios también, por supuesto, unos espacios en donde tienen mucho más contacto, pero pensábamos que hacía falta todavía eso, que hacía falta juntarnos, unirnos más, hablar del corno más juntos, no sé, cosas que de pronto personalmente yo viví en otros lugares, ¿no? Como juntarse el domingo, no sé, pasaba, Dani también probablemente lo recuerda, ¿no? Juntarnos el domingo a hacer lentejas y a tocar, ¿cierto? Hacer lentejas, chela y a tocar corno, no sé, cosas así. Y como que veíamos que en Colombia hacía poco falta de eso, ¿no? Hemos sido tal vez un poco durante tiempo, un poco individualistas, tal vez es la palabra. Entonces, obviamente el hecho de estar en casa, de estar confinados, de ya no tener que ir a la orquesta para tocar y ver a alguien, así sea porque tocaba, ¿cierto? Evidencia obviamente esa necesidad de tener un cierto contacto, de tener un contacto con un otro, de tener un contacto además obviamente musical, pero también un contacto humano. Y rescato muchísimo lo que comentaba Israel, ¿no? Como yo creo que después de esto, y también lo que decía él, después de esto no nos vamos a ver igual que antes, es decir, ya no somos unos desconocidos, ¿no? Ya así sea
por este medio nos conocimos y cuando nos veamos seguramente vamos a tener la necesidad de abrazarnos, de ir a tomar la chela, como si nos conociéramos de hace mucho más tiempo. Entonces, exactamente. Cerveza, por favor. Entonces, no, como que quería rescatar un poco eso. Y aquí, ahora me acordé de la pregunta. Bueno, hablando precisamente de eso, ¿no? De que se ve con esto la necesidad de cohesionarnos y de articularnos, no solamente entre nosotros, sino con diferentes disciplinas y diferentes organizaciones también, ¿no? Para poder llevar no solamente el proyecto del corno como tal, sino los proyectos musicales o artísticos adelante. Y poder sacar a flote la cultura también, porque pues sabemos que sí, o sea, yo creo que todos tenemos bien claro que lo que se viene de aquí para adelante es duro para la cultura, va a ser muy duro. Van a haber muchísimos recortes, ¿cierto? Vamos a ser los últimos digamos, en el tablero de prioridades o en el tablero de la agenda pública, de la agenda política. Y es aquí donde yo creo que más tenemos nosotros que empezar a trabajar en equipo, ¿no? Y creo que esta ha sido una oportunidad enorme precisamente para eso, para aprender finalmente a trabajar en equipo, ¿cierto? Aprender a delegar, a distribuir tareas, a trabajar para conseguir los objetivos, etc. Entonces, mi pregunta ahora sí en serio es la siguiente, es ¿cómo visualizan ustedes eso, esa articulación con otras entidades, con otras personas, con otras disciplinas? ¿Creen o no creen que eso es una necesidad para seguir a futuro con esta iniciativa, precisamente que sea una iniciativa que probablemente no se quede solamente, que ya no lo es, ¿no? Ya no se quedó en lo local, pero además que se extienda pues a todos los lugares en donde queremos que se extiendan? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Creen que es necesario o no articularse con otro tipo de entidades? Eso. Pode responder, Vero, Gabi, quien quiser, por Sí, favor. yo puedo responder algo. A ver, yo creo que articularnos entre todos es algo que tiene que pasar. O sea, tú hablas de que en Colombia les hacía falta la unión, eso sí. Yo hasta ahora en Bolivia no lo logro, ¿no? O sea, es mi casa, es donde más debería poder hacerlo, pero no lo logro. Lastimosamente no lo logro, ¿no? Y cuando hemos empezado con la red latinoamericana, queríamos esto. Entonces es como que todo tiene un proceso, ¿no? Entonces, lentamente se están articulando primero cosas pequeñas, después gente pequeña en cosas grandes, que después llevan esta semilla a sus respectivos lugares y siembran lo mismo. Entonces yo digo, a ver, lo más lindo que nos ha dado la pandemia es la conexión. Porque en este momento estamos aprendiendo a conectarnos, o sea, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué es lo que tienen los otros? ¿Cómo ayudamos a esto? ¿Cómo hacemos el otro? O sea, así como yo un día te dije, Indy, la red latinoamericana está para ustedes, publiquen todo lo que quieren. Y lo mismo que se les dice a los cornistas de Chile, a los cornistas del Brasil, a los cornistas de Honduras, de todo lado, ¿no? Porque queremos justamente eso, esa conexión, esa unión y articularnos entre todos. O sea, si no llegamos a articular a Latinoamérica, no vamos a llegar a tener el encuentro latinoamericano que soñamos tener, ¿no? Eu acho que a ideia é realmente misturar, né? De uma forma organizada, de uma forma pensada, mas agregar valores de todos os grupos, de todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis. Nós, em comparação ao que a rede latino-americana de cronistas já faz, a rede já faz. É o que a gente vai continuar fazendo, e vocês vão começar a fazer as mesmas coisas também no grupo de vocês, que vão também começar a agregar pessoas, porque é assim que vai ser, né? Nós, por exemplo, dentro do grupo, falando assim das lives, nós queremos trazer cada vez assuntos mais distintos
e que tem a ver com a trompa. Então vamos trazer uma live, alguém que fale sobre concentração, algum psiquiatra que fale sobre concentração, trazer alguém que fale sobre técnica Alexander, né? E que seja um convidado que traga com uma linguagem mais leve, que não seja aquela coisa da religião quase, né? Então, eu acho que a ideia é agregar tudo, porque o tempo é de agregar. O tempo é a gente tem que aqui no Brasil a gente está como assim, todos temos que, ninguém solta a mão de ninguém. Porque se a gente soltar a mão, você se perde. Aqui no Rio Grande do Sul, agora, semana passada, fechou a 4ª orquestra em menos de um ano. Detalhe muito importante. Tem músicos que tocavam em 2 dessas orquestras, perdeu os 2 empregos, né? O que os músicos estão fazendo hoje, estão se mantendo com Uber, com entrega de comida, estão trabalhando enfim, em N coisas para poder se manter. Então, é nessa hora que a gente tem que se juntar e já que nós temos essa disposição de fazer isso, de perder tempo, porque a gente não ganha nada com isso. Por enquanto, não é monetizar, né? Então, a ideia é que a gente se una para conseguir levar para essas pessoas informações que elas não teriam de forma nenhuma, né? E com isso, quem sabe, a gente motiva outras pessoas também a fazer o que a gente está fazendo. Porque, por exemplo, se a gente consegue... quantos trompistas são hoje na Colômbia? Mais ou menos. Vocês têm uma associação de trompistas? No, no tenemos realmente una asociación, pero en todo Colombia solo hay 6 orquestas profesionales. Y en esas 6 orquestas profesionales, pues son 6, 5, no son más de 25 cornistas. Estamos hablando de orquestas profesionales. De ahí siguen las orquestas juveniles, que pues tendrán un número importante, pero un dato exacto, nosotros hicimos más o menos un estimado solo de Cundinamarca, como de 130 estudiantes, de 130 cornistas, solo en Cundinamarca, que es como la região mais grande de Bogotá. Sim, então o que eu quero dizer é, olha o tanto de espaço que ainda tem. Como a gente está começando isso, ainda tem muito espaço ainda para trabalhar. Ainda tem muito campo ainda. É como se fosse um terreno, como se fosse uma fazenda que se abriu para loteamentos. Compreende isso? Então é isso. Por isso que agregar a outros projetos, a outro tipo de live, a outro formato de live, por exemplo, como no grupo, nós falamos no Corona Horse, por exemplo, nós criamos então a live, a Chala das Mulheres, né? É um outro formato de live, é uma live que ela é uma live ativista, é uma live que vai falar de um tema que remete a um determinado tipo de situação. Então, quando nós fizemos isso, algumas pessoas falaram para nós não fazermos. Não é isso, meninas? Não. E depois ainda me mandaram mensagem particular de áudio, né, falando para a gente não fazer isso mais. Olha, não faz mais isso, porque isso aí vai separar as pessoas. E eu falo, não. Enquanto a gente precisar falar disso, a gente vai fazer essa live. Vai ter um dia que essa live não vai ter mais sentido. Porque, por exemplo, se a gente fizesse uma live hoje para falar sobre o direito das mulheres poderem votar, quem ia estar nessa live? Não tem, né? Porque já está. Então, enquanto tiver motivos para ter a live, é porque é necessário. Se a gente tiver que ter um motivo, por exemplo, fazer uma live, chamar 3 maestros, grandes maestros, e entender o porquê que os maestros têm a necessidade de ofender moralmente os seus músicos.
Qual é essa necessidade? Né? É uma live que a gente pode fazer futuramente com maestros, com diretores, e falar, escuta, aonde está escrito que você tem que tratar um músico mal? Porque aqui no Sul, como eu sou funcionário público, então a gente acaba tendo umas regalias que uma orquestra privada não tem. Né? Aconteceu uma vez de um maestro aqui que gritar comigo, eu abaixei o instrumento, coloquei no colo, o Nadab está aqui, se ele puder, ele me ajuda a mentir sozinho, não me deixa mentir sozinho. Mas eu coloquei, o Nadab me conhece, o Nadab, quando o maestro faz isso, ele já faz assim, ó. Então, eu peguei, coloquei a trompa no colo, falei, maestro, o que o senhor quer? Não sei, por que você tirou? Eu falei assim, olha, mas primeira coisa, o senhor é um músico aí na frente, um profissional aí na frente, e eu sou um profissional aqui atrás, né? Ou seja, o maestro, quando ele é contratado, ele tem um contrato de cláusulas ali que é para preparar a orquestra. E você também tem um contrato como profissional. O teu contrato diz que você tem que tocar, tem que estar com as partes prontas e tem que estar disposto ali a fazer um bom trabalho, que inclui você fazer música de câmara com o maestro. Fazer música de câmara com o maestro não é o maestro te tratar como se você fosse o pior bicho do mundo. Te expor, te assediar moralmente na frente dos teus amigos. A gente não está lidando com peão de obra. Então são coisas que eu quero dizer assim, que a gente pode agregar valores de todos os tipos, tanto nas lives, quanto, enfim, a outros grupos, né? Então, o que eu penso sobre isso passa muito por isso. E a Verônica falou assim que dessa vez ficou longo demais. Bueno, entonces Israel dice que es importante, ¿no?, mezclar. En el Brasil hay esta palabra que es súper linda, que es misturar, ¿no? O sea, como realmente todo pequeño, pero bien mezclado, ¿no? Entonces, mezclar es importante, porque al mezclarnos aprendemos de los demás, enriquecemos las culturas y mezclar de una manera organizada es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Entonces, es importante que en todos los contextos siempre vayan a haber relación de hablar cosas del corno, porque hablando de corno se llegan a miles de otras cosas más. Entonces, es importante resaltar y ayudar a que esto siga creciendo, ¿no? Ha dicho que justo ahora en el Brasil se están cerrando las orquestas, ¿no? Que ya en Río Grande del Sur, donde él vive, es la cuarta orquesta que se cierra, pero los músicos están dejando de trabajar en lo que hacen. Entonces él utiliza esta frase, ¿no?, súper linda, que dice, no te sueltes, que el que se suelta se pierde. Entonces es el momento de agarrarnos entre todos, es el momento de apoyarnos entre todos, porque con todo lo que nos está pasando estamos en este momento en el que podemos perder lo que estamos teniendo juntos. Entonces hay que ayudarnos a crear y a crecer, ¿no? No hay que dejar de hablar del corno, no hay que dejar los motivos que nos unen, ¿no? Entonces, por ejemplo, llamar a profesores o a directores para que nos cuenten sus experiencias para unas próximas lives, o, por ejemplo, hablar de ese tema tan importante, es que la necesidad de por qué humillarnos, ¿no? ¿Por qué un director nos tiene que humillar, o por qué un profesor nos tiene que humillar al momento de tocar? Ha contado la experiencia que él ha tenido con relación a que el director lo estaba regañando y él ha bajado el corno y le ha dicho, ¿qué es lo que quieres? ¿No? O sea, tú eres un profesional, yo soy otro profesional, aquí cada uno tiene sus responsabilidades puestas, entonces no me trates como si fuese ¿no?, algo... Qualquer un innecesario. Eso. No me rebajes lo que yo hago, entonces, ¿no? Entonces, es importante rescatar todas esas cosas, ¿no? Entonces vuelve a que es un momento importante en el que todos tenemos que estar juntos y agarrarnos y ensamblarnos, ¿no? Muchachos, bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Rápidamente, yo también quisiera hacerles una pregunta. Indira hace un momento también comentaba acerca de la motivación que fue para nosotros Corona Horns. Yo recuerdo mucho una llamada de Diego ya hace varios meses atrás en donde estábamos
muy impactados por la propuesta y la dinámica y los invitados. Y sí, precisamente decíamos y pensábamos que costaban muchas cosas en Colombia aún para unificar y unir, ¿no? Y tenemos que decir que la motivación del proyecto Hornbeat vino de Corona Horns, vino de ver estas charlas, de escucharlos a ustedes, de ver estas maravillosas ideas y de poder construir algo también para la juventud acá en Colombia y también, por supuesto, para Latinoamérica. Yo quisiera preguntarles a todos si quisieran contarnos algunas de las experiencias más emotivas que hayan tenido a lo largo de estas charlas. Una experiencia que los haya marcado, que les haya enseñado mucho. Por supuesto sé que son muchas porque son meses de transmisiones, pero no sé si cada uno quisiera hablarnos de una enseñanza, de una experiencia que haya sido realmente significativa para ustedes. Começo eu, porque como eu sou mais experiente, mais velho. Para mim, o dia que assim que eu vi as lágrimas e tentei esconder um pouco, foi na live do Gustavo Constella, que me emocionou muito. Toda a história dele de ter perdido a possibilidade de tocar e depois de ter investido tanto na vida dele. Mas o mais importante de tudo foi que ele estava falando sobre as pessoas que ajudaram ele e as pessoas que foi um pai para ele, que era o Gordon, Maestro Gordon, e de repente entra na live o Maestro Gordon. E a gente tem uma foto dele fazendo assim. Sim. E ele vem as lágrimas de ver o Gordon ali. E todos nós na charla, a gente fala, todo mundo emocionadíssimo, porque depois ele me ligou, quando acabou a live, ele me chamou e me disse que agradecia muito ao Corona Horns, e falei depois para a equipe que só dele ter conseguido ver o Gordon e o Maurício Soto, que são as pessoas do momento mais difícil da vida dele, ele já estava feliz, e tanto que ele não conseguiu falar tecnicamente sobre nada. E o Gustavo vai voltar com a gente no Corona Horns, porque ele é um tremendo professor, tem técnicas, é uma pessoa muito engenhosa para dar aula, muito, né, Nadab? Sempre tem uma analogia à mão, e fazendo aula com Gordon, né? Então, quer dizer, imagino que como não foi isso, né? Então, ele é um gênio. Essa, para mim, foi o top 10, assim, foi o primeiro desse, para mim. E, Nadab, qual foi para você? Então, eu também me recordo muito bem dessa live com o Gustavo Constella, e também posso elencar ela como uma das mais emocionantes lives que nós tivemos, né? E entre outras, como por exemplo a do David Cooper também, que ele nos disse coisas assim que acontece? Muitas das vezes a gente vê o David Cooper, por exemplo, como primeira trompa de Chicago, nós imaginamos que ele teve uma vida que só foi crescimento, tudo deu certo na vida dele, ele não teve dificuldades. E naquela live ele abriu o coração dele e falou de várias dificuldades que ele teve, vários momentos difíceis que ele teve. Então, isso nos ajuda a entender que todo mundo que está numa posição hoje privilegiada, que chegou numa orquestra como a Chicago, por exemplo, teve seus grandes problemas, suas dificuldades na vida, assim como nós também. Ou seja, essas lives ela têm demonstrado um certo padrão muito interessante, que eu gosto muito de identificar padrões, né? Porque eu aprendo muito com isso, particularmente. E um dos padrões que a gente identificou foi justamente esse, que todos nós somos iguais.
mesmo, assim, parece uma frase pronta, né? Um jargão, como a gente diz. Mas realmente isso é verdade. Todos nós temos nossas dificuldades, nossas tristezas, nós temos nossos mestres. Por exemplo, isso é uma coisa muito legal que a gente também identificou, que absolutamente todos os trompistas que passaram pelo Corona Hornets, e os grandes trompistas também, eles tiveram seus mestres. As pessoas que pegaram pela mão, que ensinaram, e esses trompistas disseram falaram sobre a sua grande emoção de ter conhecido essas pessoas em suas vidas, né? Como, por exemplo, o próprio Gustavo Constella, que nos levou às lágrimas naquela live. Então, também me lembro de uma live super interessante, que é do professor Adalto Soares, que ele também literalmente chorou. O Adalto Soares, ele é conhecido no Brasil, assim, por ser um excelente professor. E além de excelente professor, de ser uma pessoa, assim, não posso dizer rígida, assim, dura, né, que chega, fala as verdades mesmo, só que, mesmo sendo dessa forma, ele é uma pessoa amorosa, ele é assim porque ele é amoroso, mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa rígida, assim, que cobra, que, sabe, que fala as verdades para o aluno, que leva o aluno a tocar muito bem. Nós temos vários trompistas ótimos no Brasil que passaram por ele. E quando ele estava falando sobre um projeto maravilhoso que nós tivemos no Brasil, um dos projetos mais incríveis e impressionantes, que foi a Lira Tatuí, que infelizmente hoje não tem mais, ele veio às lágrimas, ele começou a chorar sobre aquele projeto, demonstrando todo um amor, toda a dedicação que ele dispensou ali, a falar dos alunos, a situação social também, que nós sabemos que a música tem um valor e um papel maravilhoso, né, socialmente falando. Então, realmente nós tivemos lives incríveis, emocionantes, assim, e realmente tem sido um grande prazer fazer parte disso. Desculpa, Vera. No, todo tranquilo. Nada, vi concuerda con Israel, que una de las lives más importantes que hemos tenido ha sido la live de Gustavo Constella, porque realmente el momento, la vida y la vivencia y cómo nos ha hablado ese día Gustavo ha sido así completamente de corazón y todos hemos quedado así, ¿no? Otro momento que él también recuerda mucho que ha sido súper impactante ha sido la charla con David Cooper, que también ha sido así intensa, ¿no? O sea, el ser humano, uno piensa que para ser el primer corno de Chicago uno siempre ha tenido la vida así en ascenso, pero él no, él ha tenido todos sus problemas, todas sus vivencias, todas esas cosas que lo han marcado además, y cómo él ha ido superando paso a paso esto para llegar a ser lo que es ahora. Después otro profesor que a él también le ha marcado mucho ha sido el profesor Adalto Suárez, que tenía la Lira de Tatuí, y cuando él empezó a hablar de su proyecto, él, que es una persona así tan correcta, tan seca, tan fría, tan marcada, tan todo, se ha puesto a llorar, ¿no? Literalmente se ha puesto a llorar y todos hemos quedado también ahí, ¿no? Entonces estas tres lives, digamos, son las que Nadavi piensa que han sido las más intensas, porque uno ve al músico detrás del instrumento, uno ve lo que está haciendo, lo que lo ha formado, sus cosas, ¿no? Entonces, a ver, acotando un poco, creo que lo más importante es eso, ¿no? Que las lives que tenemos nosotros, todas tienen una característica increíble. Escuchar que el mismo Ignacio García ha tenido que dejar de tocar tanto tiempo, ¿no? Y que es el gran maestro que sigue tocando tan increíble, ¿no? Yo creo que para mí también coincido completamente que la live que más nos ha impactado a todos ha sido la de Gustavo Constella, o el momento en el que Radovan irrumpe en la clase para saludar a su maestro, Edward Brown. Tú decías, esto no puede estar pasando, estas cosas, ¿cuándo se ven, no? Además porque te escriben en privado y te dicen, mira, quiero darle una sorpresa, va a entrar tal persona porque quiere saludar, y tú dices, ok, entonces vas entre todos, ¿no? Coordinando así como que la sorpresa no se vaya a mezclar, que nadie se entere. Entonces, la cara de Edward también al ver Radovan Blahovic se acaba de unir, ¿no? Entonces, ese momento, ha habido unas semanas muy intensas. Yo recuerdo que había, no sé, la época de la de David Cooper y cuando después vino Gustavo, han sido
unas lives que uno salía así, yo me acuerdo que cerraba la cámara y decía, Dios mío, uno piensa que estos seres humanos son increíbles, ¿no? De hierro, que nacen tocando el corno, que no les pasa nada, que a la única que le pasan cosas es a una, ¿no? O sea, pero no, o sea, es gente que igual se ha forjado, se ha formado, la ha sufrido, la ha peleado, ha tenido que salirse de su casa para empezar a vender, como el mismo Fergus McWilliam, que a sus 13 años Sí. ha empezado a vender periódicos para comprarse un corno, ¿no? O sea, las realidades que todo el mundo nos ha abierto en cada una de las lives, ¿no? O cosas como que la misma Nuri nos ha tenido que cancelar porque se le ha caído todo durante una semana y estaba tan llena de cosas y con tantos problemas que día antes hemos tenido que cambiarle la fecha. O sea, la humanidad detrás del ser humano detrás del cornista es increíble poder conocerlos. Sí, yo creo que eso es lo más interesante de este fenómeno que hemos experimentado con estas lives. El contenido tan intenso de lo humano, ¿no? Tanto para lo que ha sido aleccionador, como lo han dicho todos, ¿no? Y también para unirnos en lo humano con lo que es lo que nos gusta, para festejar también, porque, por ejemplo, en la live con Edward Brown, cuando la hicimos, eso fue como que un gran logro. El maestro Edward Brown, yo recuerdo bien que hace 4 años con la red latinoamericana, yo no pude conseguir que él me respondiera a un cuestionario escrito. O sea, yo le enviaba mails, no recibía respuesta, enviábamos mensajes a través de la esposa, tampoco. Era como que, wow, qué increíble. Yo que tengo tantas ganas de saber más del maestro y no había manera, o sea, no sé, había como que muchas trabas para ese momento. Sin embargo, entonces verlo que se pudo dar, que tanta gente estaba tan contenta de verlo, eso fue como una fiesta. Y por eso hicimos eso al final, todo el mundo llevó sus cuernos y tocaron. O sea, fue una fiesta. Y ha sido así muchas veces. O sea, cuando fue Sarah Willy fue la locura total. Los que estaban de coanfitriones en el Zoom no tenían descanso dejando entrar a la gente porque todos querían entrar y mandándole mensajes porque estaban furiosos porque no podían entrar, ya se había copado todos los puestos. Entonces era un estrés por un lado, pero por otro lado era muy, muy bonito porque Sara tiene esa personalidad que ella es más latina a veces que nosotros mismos. Entonces esa interacción con ella fue espectacular. El aniversario de matrimonio de Israel, eso fue una sorpresa para todos. No sabíamos que él iba a salir a cantarle a su esposa y a llorar, pero hacía borbotones y era que te amo y no sé qué. Y todo, Israel, por favor, no me hagas esto. Estamos en cuarentena y yo estoy soltera. Confesiones. Sí, entonces era demasiado amor para esa pantalla, ¿entiendes? Y en mi caso también, o sea, me tocó el cumpleaños y todos me tocaron, todos me recibieron, o sea, corno tuve desde todo en mi cumpleaños, o sea, la interacción humana ha sido como que lo más importante y lo que hemos podido como comunidad ir creando pautas para lo que son las dinámicas también sociales, cómo deben ser las normas. Yo creo que eso es muy importante porque yo considero que siempre en Latinoamérica hemos adolecido de normas, de reglas. Siempre queremos hacer las cosas como nos da la gana, ¿entiendes? Hay mucho anarquía, perdón. Entonces, en ese sentido, hubo un punto cuando comenzamos en el Corona Horns, que yo le decía a Verónica, me gusta que la mayoría son hombres, sí, ¿verdad? Pero muy al contrario de lo que yo hubiera podido pensar, de que iban a ser un desastre, iban a ser no sé, con sus cosas. A veces los hombres, yo los conozco, entonces tú dices, bueno, yo pudiera esperar otro tipo de conductas, actitudes, ¿no? Pero no, yo lo veía que poco a poco todos muy educados y muy respetuosos. Até parou de falar, olha aí. Sí, se te ha cortado. Justo para decir lo más importante. Muy educados, muy respetuosos. Sí, o sea, bueno, o sea, están dándole honor a su calidad de hombres, de caballeros, como debería ser, pues, que ambos géneros tengan el derecho de desenvolverse dentro de los grupos de una manera adecuada. Eso me parece muy importante, más allá de lo que
lo que ha significado la parte musical y artística, ¿no? De lo que estamos haciendo. Y también es interesante que en un principio Corona Horns éramos 7 personas, de los cuales 5 eran hombres, y estamos Verónica y yo nada más. Ahora la balanza se movió. Ahora somos más mujeres y 2 hombres nada más. Entonces, 4 mujeres y 2 hombres. Exactamente. Pero muy lindos, Ahora, pero muy lindos. Ah, sí, guapísimos ellos, siempre. Pero, qué hombre. los consentidos, los consentidos. Eu só gostaria de complementar com uma coisa muito interessante também, que quando a gente iniciou o Corona Horns, tinha um objetivo de trazer exercícios técnicos, mostrar como é a rotina técnica, esse tipo de coisa. Aos poucos foi mudando e os trompistas que iriam aparecendo como convidados, eles estavam aos poucos falando mais da sua história de vida do que propriamente exercícios técnicos ou esse tipo de coisa. E até mesmo quando tinha alguma dica técnica, digamos assim, com respeito a audições, com respeito à performance, era sempre numa perspectiva de uma perspectiva mais humana mesmo do que propriamente técnica, né? Então, essa é uma coisa muito interessante que a gente identificou e tivemos grande prazer mesmo nisso. Eu gostaria de agregar um pouco aí, que é quando a gente pergunta, né? Vocês, por exemplo, perguntam como aconteceu, como foi o início, né? Só a pessoa em começar a falar, você já pode pegar o caderno e começar a anotar. Porque vai ter ali apontamentos para a sua vida. Como faz Verônica? Que bela. Mas o que eu quero dizer é, as pessoas falam assim, você tem que... Me falaram uma vez, né? Você tem que parar com esse negócio de ficar perguntando da vida das pessoas, pede para o cara já falar da técnica, pô, sempre que a gente vê a pessoa tocando, quer saber como que ele toca. Aí eu falei, mas você nunca teve interesse em saber como ele chegou, da onde ele partiu, como ele chegou naquele resultado, né? E no final nós percebemos que a nossa maior... Nós já pensamos em mudar esse começo, mas o que nós percebemos é que não existe um masterclass. Vocês já foram em algum masterclass onde o professor falasse, eu comecei, eu nem queria tocar trompa, ou como o David Bryan, como tantos outros falando sobre como começou a tocar trompa, pessoas que nem conheciam a trompa, né? E ela começa falando daquilo e quando ela vai falando o caminho que ela fez até chegar naquele estágio onde a pessoa resolve se tornar um profissional, a gente percebe que muitas coisas nós passamos igual. É ali onde a gente se encontra. Ao ponto de que se a pessoa já chega falando, olha, o pulmão são 2, aqui embaixo tem um diafragma que não serve para nada... Isso é muito importante, muito. Porém, saber como que a pessoa chegou a acreditar nisso é muito interessante também. Aí o que eu falei para a pessoa na época temos muitas lives. Então, a analogia que eu faço sempre é com a televisão, com a TV a cabo. Você tem, no final de semana, jogo de futebol... Você tem 10, mas você vai assistir o que você quer. É a mesma coisa. São 11 homens de cada lado correndo atrás de uma bola. Mas um canal está mostrando de um time, o outro canal do outro, e tem público para todo mundo. Vamos pensar no continente latino-americano, faz de conta que não existe geografia, que não existe demarcações. E a gente tivesse uma associação latino-americana de trompistas, não existiria, seria um outro povo. Mas o que eu quero dizer é que, quando a gente conseguir juntar tirar da cabeça das pessoas a geografia, tirar da cabeça das pessoas, né, as marcações, a gente vai conseguir se unir muito mais rápido. Aqui no Sul, teve uma vez uma exposição de obras modernas. E eu lembro que teve uma das estalagens que me chamou muita atenção,
que eles fizeram uma arte que eles mostravam um céu com delimitações, né? Ou seja, o céu ele é delimitado, ele tem uma geografia. E ele querendo dizer que a gente tem que começar a pensar mais como essa geografia que existe, essas demarcações, limitações que existem no céu. Porque apesar delas estarem lá, você não vê. É diferente dessas delimitações, dessa geografia aqui na Terra, porque aí você fala, bom, a partir daqui eu estou no Uruguai, a partir daqui eu estou na Argentina, a partir daqui eu estou na Colômbia. E enquanto a gente não tirar essas delimitações da cabeça, a gente ainda vai ficar discutindo qual é o melhor povo, qual é o melhor futebol, não é o melhor. Como que a gente pode fazer para todo mundo caminhar junto para uma direção? Né? Porque nos países europeus, eles têm o governo que pensam sobre eles. Nós, latino-americanos, não temos o governo pensando em nós. Qual é o governo que está pensando em ter uma grande orquestra, porque isso vai ajudar que o povo dele seja mais sensível, para que o povo dele seja um povo que tenha atitudes melhores na vida. Nenhum governo latino-americano está pensando nisso, nem no Brasil. No Brasil, a gente tinha um secretário de educação que era homofóbico, era tudo, machista, era tudo que você imagina. Secretário de Educação, ministro da Educação. Nós não temos ainda um ministro da Cultura ainda que represente. Não teve uma ação para os músicos brasileiros. O governo agora que está cedendo uma ação que vai dar, acho que é R$600, o equivalente aí a $80 para cada, por aí, $80 a $70 para cada músico, né? Mas você tem que ter uma comprovação que eles nunca pediram. Eles nunca pediram registros que nunca existiu para os músicos brasileiros. E como que você vai tirar esse dinheiro? Então, o que eu quero dizer é que nós não temos governos pensando em nós. Quando nós tirarmos nós músicos, como não dá para pensar em todos os músicos, cada um agora está vendo a sua parte, por exemplo, como Corona Bassuns, que agora tem também um tipo Corona Bassuns na Suécia, na Argentina, né? É nós, individualmente, com os seus grupos, que vamos vendo o que a gente precisa. Através da Associação Brasileira, Associação de Trompistas Brasileiros, nós conseguimos muitas coisas aqui no Brasil, em relação às trompas. Por exemplo, como trazer o IHS através do governo aqui, do governo federal, né? Então, mas você tem que estar junto dentro de uma associação, dentro de uma organização, ou seja, tem que estar todo mundo assim, para quando a gente for pedir para alguém, a pessoa fala, não, aquele grupo ali está muito unido. A gente vai ter que dar uma atenção melhor para eles. Eu acho que eu falei demais, mas era mais ou menos isso que eu complemento. Era só um complemento. Podemos resumir que David dijo que algo importante al principio de las lives fue como se suponía que iban a dar técnica, ¿no? Que iban los profesores invitados a hablar de algunos ejercicios, calentamientos y demás, pero que empezaban de repente a hablar de sus vidas. Y entonces empezó la pregunta, ¿no? ¿Cómo empezaste con el corno francés? ¿Qué te llevó a ser cornista? Y que mucha gente al principio se ofendía y decía que dejen de hablar del tema, ¿no? Porque no es así. Entonces, incluso cuando ya empezaron a dar los consejos de cómo afrontar una audición, cómo afrontar un ejercicio, sí, era más una versión humana, no una versión técnica de lo que se estaba dando. Entonces, Nadavi se acuerda mucho de eso, e Israel complementa con todo esto. Pero dice que es importante Estados Unidos. No, Israel complementa con
la parte geográfica, ¿no? Hay que empezar a dejar de pensar en que yo soy de aquí y no soy de allá, en dejar de pensar en esto, en cómo mucha gente piensa que nosotros pensamos que hacemos un trabajo para todos. Hay gente a la que no le gusta, por ejemplo, que le pregunten sobre la vida personal del músico, quieren escuchar más de técnica, quieren escuchar más de ejercicios. Entonces, claro, un músico tiene que saber que el cuerpo está dividido en 4, porque aquí arriba están los pulmones y aquí abajo el diafragma, que no sirve para nada, pero tienes que saber explicarte cómo llegas a eso, qué es lo que te hace pensar y decir eso. Entonces, es todo un proceso personal el que vive el músico, y eso es lo que nos gusta de Corona Horns, de poder conocer al músico en ese sentido, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias. Bueno, ya son en Chile las 3, en Colombia la 1. Acá, Perdón, las 2. acá 4. En Bolivia las 3 igual. Sí, estamos igual. No, Colombia casi las 2. Colombia las 2. ¿Y para Gaby qué hora es? Sí, casi las 2 también. Entonces creo que ya tenemos hambre todos. Sí. Pero nada, Yo tengo hambre nuevamente. Igual. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera cerrar esto también con simplemente como señalar que evidentemente, y aunque muchas veces como que satanizamos un poco la palabra política, ¿no? Pero señalar que finalmente esto que estamos vivenciando es político, que lo que nosotros estamos haciendo aquí en nuestros computadores confinados en casa es sumamente político. Creo yo que cuando trabajamos sobre la colectividad es imposible que el trabajo colectivo no se vuelva un trabajo que cambie las sociedades, y por lo tanto son trabajos políticos. Entonces, bueno, nada, agradecerles. Creo que también, y hablo no solo por mí, sino creo que por todo el equipo de Hornbeat, decirles también que estamos a disposición también para lo que ustedes crean que puedan contar con nosotros, y también que creo yo también que en algún momento podamos hacer algo en conjunto también, ojalá fuera del confinamiento, ojalá ya en la vida real. Real entre comillas, porque esto no deja de ser real, aunque parezca surrealista. Pero eso, agradecerles muchísimo por este tiempo, por mostrarnos también pues lo que hay detrás de las conferencias, los seres humanos detrás de la cámara, y también creo que eso es algo que nos inspiró mucho a nosotros también, ¿no? También cuando nosotros buscamos a los conferencistas, a las personas que vienen a nuestros espacios, también vamos siempre un poco detrás de eso, del humano detrás del porno, del humano detrás del profesional, del especialista. Finalmente creo que eso es hora también de empezar a entender, a identificarnos eso como seres humanos, no como meras máquinas que tocan un instrumento. Así que eso, nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y ya con esto cierro. No sé si alguno quiere decir algo más. Bienvenido. Rápidamente agradecerles también, creo que quedó grabada la reunión que prometió Israel. Añorando que en un futuro muy cercano todos salgamos muy bien librados de esta situación, como nuestras familias, amigos y allegados, y que podamos compartir, hacer música, compartir y reírnos, ¿no? Creo que espero que en un futuro muy cercano se dé. Muchas gracias a todos por estar en este espacio y como dice Indy, para lo que necesiten estamos también. Muchas gracias. Gracias muchachos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a ustedes. Gracias por